Sejam muito bem-vindos ao canal. Espero que gostem, continuem por aqui, curtam e inscrevam-se no canal. Compartilhem também se gostarem desse vídeo. Se não gostar, compartilhe igualmente. Então vamos lá. Eu finalmente li Saco de Ossos de Stephen King. Então, galera, que história! Que história do caramba. Esse livro ele foi lançado em 1998, 22 de setembro de 1998. Então já tem um bom tempo, mas que história incrível. Nesse livro de Stephen King, Saco de Ossos, ele faz muita referência a um livro que eu já recebi, inclusive, pela Tag Curadoria, que é Jude o Obscuro, em que Stephen King diz que o personagem principal de Jude o Obscuro é um saco de ossos. Esse livro, a parte sobrenatural nele seria, no meu ponto de vista, totalmente dispensável até, porque a história em si é muito boa. Aqui a gente vai acompanhar a história de um escritor com um bloqueio criativo, né? O escritor Michael Nolan, após a perda de sua mulher. A vida de Michael Nolan estava correndo de vento em popa. O cara era um escritor bem sucedido, milionário já, inclusive, vivia muito bem estabelecido, um cara já maduro, né, de 40 anos, com sua mulher, Joana, que ele chama o tempo inteiro aqui de Jo. Simplesmente ela morre de uma forma bem repentina, assim, bem, uma morte bem que você fica, caramba, cara, do nada aconteceu isso, do nada ela morreu. E aí a gente acompanha Michael Nolan passando por todo o processo de luto. Ele passa 4 anos sem se envolver com nenhuma mulher, sem ter relação sexual. Ele está realmente muito mergulhado ali, ele passa a beber mais. Ele fica com esse bloqueio criativo. Começa a beber muito. E o tempo inteiro ele não sente pena de si, ele não sente autocomiseração, mas a gente percebe, fica evidente que o Michael Nolan é um cara extremamente solitário, extremamente sozinho, ele não compartilha a dor dele com ninguém, ele não se abre com ninguém. Tem toda aquela questão, né, da masculinidade, dele ser homem, dele não se abrir, não falar dos próprios sentimentos, não procurar ajuda. E aí o Mike, ele vai para uma casa em que ele passava os verões com a esposa dele, né, em uma outra cidade, um lugar mais distante. E aí nessa casa, Sarah Lawrence é onde começa a acontecer coisas estranhas, um pouco bizarras, digamos assim, que nós vamos descobrindo aos poucos. Esse livro aqui, ele me prendeu, confesso que só da página 100 e pouco em diante, assim, de 100 para frente, porque Stephen King ele é um tanto quanto prolixo e dá um certo cansaço no início, ler a obra, porque você fica com a sensação de que não está progredindo, que está muito ali, descrevendo muito o ambiente, e fica nisso, mas a partir da página 100 em diante, olha, a história pega ritmo e você não consegue largar o livro. Simplesmente o mistério que é com tudo que acontece em Sarah Lawrence, nessa cidade, permeia o livro, assim, do início ao fim e do meio pro final. Esse livro ele fica simplesmente impossível de você soltá-lo. Fica impossível. Eu passei noites, literalmente, noites, em claro, lendo. Assim, eu vi o dia amanhecer, eu escutava os pássaros cantando do lado de fora. 5 da manhã, do lado de fora, do outro lado da janela, os pássaros cantando e eu pegada nesse livro. Porque simplesmente você fica muito imerso nesse mistério. Você quer conhecer, você quer saber das coisas, você quer entender o que está acontecendo com o Mike. E você vai descobrindo gradualmente, com o protagonista, você vai descobrindo tudo que há por trás dessa cidade tão misteriosa, o que foi que aconteceu. Há duas cenas aqui muito pesadas, assim, uma descrição de um assassinato. E a segunda cena pesada é de um abuso sexual, né, de um estupro. E aí, a cena é extremamente pesada, extremamente comovente. Você sente o incômodo, sente, você sente a humanidade latejar, você sente a empatia, o desconforto, a dor da personagem, você sente a angústia. Então, assim, cara, Stephen King, ele descreveu essas duas cenas de violência com uma maestria que você simplesmente fica chocado. Você só se choca e sente muito. E fica, caramba, que difícil de ler, que difícil de digerir. Mas vamos falar de coisa boa, né? Fora as partes chocantes do livro, vamos falar de coisa boa. Stephen King aqui tem uma protagonista, uma não tão protagonista, né? Mas uma das principais, que é uma das personagens principais, é uma criança de 3 anos, e que o Stephen, ele faz a gente se apegar a essa criança, né? Ele simula a forma dessa criança falar de errado, né? Com aquele jeito infantil. Ele faz a gente se apegar, a gente tem afeição a essa menina, a gente cria afeição de fato por Kira, eu chamo Kira, mas creio que seja Kyra Devore.
E, enfim, não vou entrar muito em detalhes das personagens, porque eu quero que vocês leiam, que vocês vivam essa experiência. Também depende muito do momento que esse livro, que essa história encontre você. Por exemplo, vocês podem, de repente, achar o Mike Nolan um chato do caramba, mas é um cara que tá ali lidando com a dor, lidando com o luto, o processo de luto, que quando a gente pensa, e ele, inclusive, quando ele pensa que ele tá saindo desse luto, que ele, não, tudo de boa, tô de boa, tô de boa, ele tem outra crise de choro, ele tem outro acesso de choro muito grande, ele sente muita falta de Joe. Nossa, quando você pensa que não, esse cara agora ele tá bem, não, na verdade não tá não, anjo. Ele continua ainda muito mal, muito triste com a morte da mulher, sentindo muita falta dela. 4 anos se passaram e parece que o cara ainda tá ali, sabe, preso naquela dor, sem conseguir sair. E o bloqueio criativo também, ele não consegue escrever, só quando vai para Sarah Laudes, mas ele começa a escrever por um motivo muito específico, que eu não vou dizer aqui a vocês. Leiam esse livro, leiam essa obra, apreciem, degustem, porque se você tiver paciência para as 100 primeiras páginas, que é um tanto quanto maçante, cara, se você passou pelas 100 primeiras páginas, a história ela ganha ritmo e você não consegue mais soltar esse querido. Simplesmente. É uma história magnífica, recomendo demais. Não sei, provavelmente não vai tocar a todo mundo da mesma forma, a depender da idade, a depender da maturidade da pessoa, se ela já perdeu alguém querido ou não. Então vai depender muito do momento em que este livro, em que essa história vai te encontrar. Mas se você estiver pronto para ela, com certeza ela vai te tocar profundamente. Aqui atravessam questões, essa obra está atravessada por questões importantíssimas, como questões raciais, o preconceito com pessoas negras, né? Com como é cruel, como é desumano destratar outra pessoa só pela cor dela, querer que essa pessoa seja subserviente a você por ela ser preta. Então, tem essa questão aqui de raça, tem a questão de gênero, que é uma mulher, né? Sarah Lawrence, mulher negra. Tem também a questão do luto, a perda de um ente querido, a perda da esposa, que o Mike Nolan sofre. Tem questões até de abuso sexual, não que o Mike cometa, mas é levantado. Stephen levanta esses questionamentos, né, por ele ser um homem mais velho, de querer adotar uma criança, do quanto há de preconceito em torno disso, por homens que, de fato, cometem violência, né, sexual e acaba caindo numa generalização de que todo homem vai fazer isso. E Mike não, ele se questiona sobre isso, ele sente esse peso por ser um homem, por querer adotar uma criança, o quanto é difícil. E aí são muitas camadas que atravessam esse livro. A questão da desigualdade social, do interesse, da ganância, nossa, da questão da classe, diferença de classe social, o quanto isso impacta nas relações, o quanto o sonho americano, né, o ideal de conseguir vencer na vida, de ter muito dinheiro, também atravessa essa história, também atravessa esse livro. Questão de gênero, de raça, de classe, olha, e uma personagem infantil muito bem desenvolvida, muito fofa, muito esperta, que a gente cria uma afeição imensa por ela, por Kyra Devore. Então, apenas recomendo, apenas leiam e sintam essa obra. É só isso que eu posso dizer a vocês. Não entrarem em maiores detalhes a respeito dos personagens, das coisas que acontecem, que são pesadíssimas e que a descrição ela quebra o seu coração, ela te atravessa assim. Principalmente se você for uma mulher lendo isso aqui, a parte que ele fala da violência sexual sofrida, putz, cara, você sente assim na alma, né? Porque, pelo menos para nós mulheres, nós estamos sempre sobre aviso, né? A gente tá sempre com essa tensão, sempre com esse medo de sofrer assédio na rua, na escola, na faculdade, em casa, no trabalho, em todos os ambientes a gente sente muito essa tensão. Por ser mulher, a gente tá sempre muito alerta, muito medo de sofrer uma violência sexual. Então, assim, se você tiver tido perdido um ente querido, se você tiver filho ou filha, se você for uma mulher, todos esses recortes impactam, né, na forma que você vai receber essa obra, influenciam. Todos esses aspectos vão influenciar diretamente a forma que você receberá essa obra e apreciará. Então, apenas recomendo a leitura. Caso tenha interesse em comprar a obra, deixarei o link logo abaixo. Tá joia? Até mais, até a próxima resenha.